A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que nós mais uma vez estamos aqui para trazermos subsídios aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no canal, que estão divulgando nas suas redes sociais. Continue fazendo isso e com certeza você será recompensado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, dê seu joinha aí que você vai estar nos ajudando. Temos também a aula para professores que usam a lição bíblica de juvenis. Professor Juninho, eu coloco o link aqui embaixo e você pode acompanhar a aula de juvenis. Nós já estamos na lição de número 7, as bodas do Cordeiro. Estamos estudando a escatologia bíblica, tema que se refere às coisas que hão de acontecer nos últimos dias. E já estamos na lição 7, nós estudamos o arrebatamento, após a lição de número 6, a lição que falava a respeito do tribunal de Cristo, e agora estamos com as bodas do Cordeiro. O texto áureo da nossa lição ele está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A verdade prática da lição diz o seguinte: nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. A leitura bíblica está em Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao 14, que é a parábola da ceia das bodas. Você sabe muito bem que Jesus utilizou-se por muitas vezes no seu ministério do uso das parábolas. Parábolas são alegorias, histórias alegóricas, porém o seu princípio, a moral, o ensinamento que a parábola traz é um ensinamento verdadeiro. E Jesus ensinou aqui a respeito da parábola das bodas, que está muito bem comentada na lição. Por isso que eu não vou me deter no comentário a respeito de Mateus 22, versos 1 a 14. A palavra bodas aparece cerca de 15 vezes no Novo Testamento. Ela vem da tradução da palavra grega gamos. Gamos quer dizer uma grande festa de casamento. Refere-se a um banquete de casamento também. Refere-se à festa de núpcias e também refere-se a matrimônio. Para nós entendermos a questão das bodas, o que são as bodas do Cordeiro, o que é a ceia das bodas, eu queria trazer para você, professor, aluno, um ensinamento a respeito do casamento dentro do contexto judaico. Se você entender bem essa questão, você vai ter aí bom subsídio para levar até a sua classe. Então eu coloquei aqui, entendendo o casamento dentro do contexto judaico e sua relação com Cristo e a igreja. O casamento judaico se dividia em 3 fases. A primeira fase era a promessa, ou compromisso. A segunda fase, o desposamento, que também era conhecido como contrato legal. E a terceira fase é as bodas, a grande festa, a consumação do casamento. Na primeira fase, que é a promessa, era feita muitas vezes quando os noivos ainda eram crianças. Então as crianças ainda nem sabiam o que era um casamento, mas os pais do menino combinavam com os pais da menina que quando seus filhos tivessem idade, eles se casariam. Era então um compromisso entre as famílias. Eu coloquei aqui que não havia documentos, não havia nenhum documento nesta fase do casamento, apenas a palavra. Porém, a palavra valia muito mais do que um documento.
A palavra naqueles dias no Oriente, ela não era como hoje, que eu falo algo de manhã e à tarde eu mudei de ideia, eu falo ao contrário. Não, a palavra tinha um valor. O que era falado era honrado. Era, portanto, um compromisso muito sério. Para a igreja, trazendo isto para a igreja, também havia uma promessa. Este compromisso aconteceu antes mesmo de nós existirmos. Aliás, este compromisso nasceu antes do mundo ser fundado. Temos base para isso? Temos base bíblica, sim. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, Paulo falando para a igreja que ela foi eleita antes que o mundo fosse fundado. Havia uma promessa. E qual era a garantia dessa promessa? A palavra. Não havia um documento, apenas a palavra. A garantia vinha da palavra de Deus. E você sabe muito bem que a palavra do Senhor ela não volta atrás. E temos também o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia. E o próprio Jesus disse, lá em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Também, Hebreus, capítulo 10, versículo 23, você pode levar isso para a sua classe. A Bíblia diz, retenhamos a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esta, portanto, é a primeira fase do casamento, a promessa. A segunda fase do casamento é o desposamento. Os noivos, então, se dirigiam até os juízes, anciãos da cidade, onde era formalizado o casamento. Equivalia este casamento ao casamento civil que nós conhecemos hoje. Havia ali, então, um contrato legal. Porém, a noiva regressava com os pais e o noivo tinha a missão de preparar a casa, de preparar a morada. Veja lá João, capítulo 14, versículos 2 e 3, quando Jesus diz assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, para os ouvintes originais, os discípulos que eram judeus, eles não tiveram nenhuma dificuldade de entender o que Jesus estava falando ali. Porque a partir do momento que havia o desposamento, o noivo tinha a missão de preparar a casa, de preparar a morada. E foi isso que o nosso Senhor Jesus foi fazer. Ele foi nos preparar a morada e ele virá nos buscar para a terceira e última fase do casamento, que é as bodas. É nesta fase, na fase de desposamento, que se encontravam José e Maria, quando Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu aconselho você a ler Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir, quando você vê que José ele fica assustado, ele teme pela sua vida quando ele fica sabendo que Maria está grávida. Porque nesta fase do desposamento não poderia haver nenhum contato entre o noivo e a noiva. De repente, Maria aparece grávida. Mas José não fica bravo pensando quem é o pai da criança, não. Ele teme pela sua vida. O que as pessoas pensariam? Né? Ele teria violado uma lei. Né? Então ele teme, então aparece o anjo do Senhor falando com ele para que ele não tema, para que ele entenda que o que nela foi gerado era o fruto do Espírito Santo. Nesta ocasião, na ocasião do desposamento, a família ou o noivo pagava o dote da noiva, pagava, né, o preço. A segunda fase do casamento
entre o Cordeiro, que é Cristo, e a igreja, aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus compareceu, não perante os juízes ou perante os anciãos da cidade, não, mas ele compareceu perante o supremo juiz de toda a terra. Amém? Na cruz, ele pagou o preço, ele pagou o dote para ter a noiva, que é a igreja. E a Bíblia fala disso. Veja 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Também Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Lá diz: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste, para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, a igreja foi comprada. O dote o noivo pagou, e o noivo pagou esse dote na cruz do Calvário. Mas qual foi o valor? O valor pago não foi um valor em dólar, não foi milhões de euros, não foi também pedras preciosas. É isto que Pedro diz lá no capítulo 1, versículo 18 e 19, quando ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O dote foi pago na cruz, mas o dote não foi dinheiro, o dote não foi prata, não foi ouro, pedras preciosas, não. O dote foi o sangue puro, o sangue perfeito, o sangue santo do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo entre o desposamento e as bodas é um período de produtividade. O noivo ia construir a casa, construir a morada, e a noiva tinha a missão de se preparar. Um detalhe muito importante é que a distância física entre ambos não poderia ser motivo para esfriamento do amor. Ele, o noivo, tinha a missão de construir a casa, o que fazia com muita dedicação. Ela, a noiva, tinha a missão de preparar um enxoval, de se preparar, de estar adornada quando o noivo chegasse, para que quando o noivo chegasse, a visse pronta. Portanto, este é o tempo em que a igreja, a noiva do Cordeiro, deve estar em missão, deve estar produzindo, se preparando para a chegada do noivo. Enquanto Jesus foi nos preparar a morada, não podemos estar dormindo, não podemos estar descansando, não podemos estar inertes sem fazer nada. Pelo contrário, em todo tempo, as nossas vestes devem estar brancas e o óleo, que é o Espírito Santo, deve sempre estar em nós, para que quando formos chamados às bodas, não sejamos achados ociosos, despreparados e com a missão incompleta. Então, nós estamos nesse período do desposamento. Cristo nos comprou na cruz. Ele foi preparar a morada. É a missão do noivo preparar a casa. Enquanto isso, a igreja deve estar se preparando, se adornando para o grande momento das bodas. A terceira e última fase do casamento é as bodas. No Antigo Oriente, a grande festa de casamento durava 7 dias. Você pode ver isso na Bíblia Sagrada. Eu coloquei aqui no meu roteiro o exemplo do casamento de Sansão. Você pode ver isso em Juízes 14, verso 12. Porque quando você falar que o casamento entre os hebreus durava 7 dias, alguém pode perguntar, mas tem base para isso na Bíblia? Ou é só história? Tem base sim. O casamento de Sansão em Juízes 14, verso 12. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes,
né? Então aí você vê que as bodas duravam 7 dias. No mesmo capítulo 14, no versículo 17, diz assim: E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Portanto, era o costume que a festa das bodas durasse 7 dias entre os hebreus no Antigo Oriente e até nos dias de Jesus era assim. Nesta fase, o noivo buscava a noiva que estava com seus pais e a trazia para casa, a morada que ele havia preparado. Havia a renovação dos votos, né, entre os nubentes e em seguida a ceia das bodas. Então você pode ver que lá no texto de Apocalipse, né, primeiro fala das bodas, depois fala daqueles que são chamados a ceia das bodas, né? Então primeiro a celebração do casamento, né, e depois o banquete, né, sempre é assim. A cada dia que passa, nós estamos mais perto da consumação do nosso casamento. Este momento acontecerá após o arrebatamento da igreja no céu. O arrebatamento é o início de tudo. Após acontecerá as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas, o tribunal de Cristo e os fatos que estudaremos na sequência, nas próximas lições. Os 7 dias das bodas do casamento judaico tipificavam os 7 anos que a igreja estará com Cristo no céu antes do seu retorno à terra. Enquanto acontecem as bodas no céu, amados, enquanto isso na terra acontece algo lamentável. A tribulação de 7 anos estará acontecendo aqui na terra. Estará sendo derramado os juízos de Deus, as taças da ira estarão sendo derramadas sobre todo o mundo. Mas no auge da batalha do Armagedon, no momento mais crucial para Israel, Cristo voltará com a igreja glorificada e seus anjos para fazer justiça e estabelecer o reino milenar. Veja Apocalipse, capítulo 19, verso 14 a seguir. Eu gostaria que vocês vissem comigo esse texto de Apocalipse, que é muito importante nós entendermos ele. Apocalipse 19, 7 começa falando: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então a esposa, que é a igreja, ela já está aqui no céu porque ela já foi arrebatada, certo? Em seguida, a partir do versículo 11, João narra o momento em que Cristo está voltando. Ele vê o céu aberto, vê o cavalo branco, e o que se chama fiel e verdadeiro julga e peleja com justiça. Ele vê Cristo voltando juntamente com os seus santos. E veja o versículo 14. E seguiam-no os exércitos do céu, os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses que estão vestidos de linho fino? Você vê isso no versículo 8, que diz: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então os exércitos aqui no versículo 14, que João vê vindo juntamente com Cristo para a peleja, para a batalha, não são apenas anjos, são os santos, a igreja que já está glorificada e está voltando com Cristo. Então alguém diz assim: qual o texto na Bíblia que aparece a igreja voltando com Cristo? Alguém me perguntou isso. Está aqui em Apocalipse 19, 14. Primeiro é celebrada as bodas, depois de ser celebradas as bodas, nós vemos Cristo retornando à terra, né, a sua vinda literal e visível, e a igreja voltando com ele. Está bem claro aqui no texto de Apocalipse, basta que você leia ele na íntegra. Para nós concluirmos, né, essa lição, eu trago o seguinte: as bodas do Cordeiro descrevem a união completa e final entre Cristo e os salvos. As bodas demonstram uma intimidade de relacionamento entre Cristo e a igreja que jamais foi vivida aqui na terra.
A partir desse momento, a noiva e Cristo são inseparáveis. Que sejamos os bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas. Meus queridos, que esse subsídio curto, rápido, pequeno possa servir de grande auxílio para você. Todo esse roteiro que eu trouxe aqui, que eu escrevi, eu posso disponibilizar para você. Eu vou deixar meu e-mail aqui abaixo, você manda o seu e-mail e eu mando esse roteiro aqui na íntegra para você estudar na sua casa, ler ele juntamente, no mesmo momento que estiver assistindo o vídeo, e também passar na sua classe o que muitos já estão fazendo, né? Porque entendendo o casamento judaico dentro do seu contexto, você pode entender agora o que são as bodas, né? Qual fase nós estamos, né? Nós passamos já por duas fases, pela fase da promessa, pela fase do desposamento, e agora nós estamos aguardando o noivo voltar para nos levar para a sua morada, que ali acontecerá as bodas e a ceia das bodas. Se você tem sido abençoado com as nossas pré-aulas, ore por nós, né? Ajude-nos divulgando o nosso canal, né? Inscreva-se, compartilhe. E eu quero agradecer a todos mesmo que estão nos ajudando, muitos irmãos mandando mensagens, a qual a gente fica até envergonhado com tantos elogios. Eu agradeço ricamente a bondade de todos que estão nos ajudando neste propósito. Que Deus venha lhes abençoar grandemente e até a próxima. Amém.